Pai do Senhor, irmãos, eu sou o pastor Felipe Silva e eu venho neste vídeo falar sobre o Espírito Santo, o agente do Pentecoste, na nossa série Jornada Pentecostes, Reaviva-nos. Bom, quando falamos sobre o agente do Pentecoste, nós precisamos entender primeiro o que significa ser um agente. Quando lemos no dicionário a definição de agente, nós descobrimos que o agente é aquele que executa, que financia, que faz. Então, logo, nós temos a primeira tratativa aqui. É o Espírito Santo que traz o avivamento, é o Espírito Santo que enche. Não existe Pentecoste sem o Espírito Santo. Alguns têm confundido e achando que Pentecoste é pela eloquência, ou pelo tom da voz, pela entonação. Não. O Pentecoste é causado unicamente pelo Espírito Santo, pois é Ele quem agencia, é Ele quem financia e é Ele que preenche os homens para causar o avivamento. Logo, chegamos à conclusão, não há avivamento sem a presença do Espírito Santo. E logo, já que estamos tratando sobre o Espírito Santo, permita-me te explicar um pouco sobre ele. O Espírito Santo é o próprio Deus. Existem algumas heresias acerca do Espírito Santo, como alguns que dizem que o Espírito Santo é uma força de Deus ou apenas uma emanação de Deus. Não. Biblicamente, nós podemos cravar, o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. E, se ele é Deus, ele sempre agiu, sempre existiu. Ao ler a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vemos a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo, já nas primeiras páginas da Bíblia, Gênesis capítulo 1, ele é apresentado pairando sobre as águas. O Espírito Santo, em todo o Antigo Testamento, ele trabalhou. O Espírito Santo descia sobre reis, profetas, sacerdotes. Ele é quem inspirava os homens. O próprio rei Saul ouviu uma vez que, depois que o Espírito viesse sobre ele, ele seria outro homem. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito se apoderou de Sansão. Então, nós conseguimos entender que um homem, que o Espírito se apodera dele, o termo hebraico para apoderar-se significa tomar para si, proteger e envolver. O que um homem é capaz de fazer, sendo cheio do Espírito Santo, homem natural jamais será capaz de fazer. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele tinha uma atuação. Ele vinha, descia, fazia o que tinha que ser feito e depois voltava. Os homens não tinham o privilégio que temos de ter a sua atuação contínua. Tanto é que no livro de Números, Moisés manifestou um desejo. Quem dera que um dia Deus derrame o seu Espírito sobre todo o povo. Esse desejo só vai ser concluído lá em Atos capítulo 2. E lá em Atos capítulo 2, versículo 4, veja o que está escrito. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Fica evidente aqui que o desejo de Moisés, de que todos um dia tivessem o Espírito Santo, foi concedido nas páginas do Novo Testamento por Jesus Cristo, dando o Espírito Santo. Logo, nós falamos um pouco aqui sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas, como o Espírito descia e inspirava, ele também inspirou os profetas. Inspirou os profetas a falar acerca do Messias, a falar acerca do plano da salvação, mas também inspirou a Joel, no capítulo 2, a falar da sua própria descida. A Bíblia nos diz que o Espírito desceria sobre toda a carne. E fica evidente em Joel capítulo 2 que o Espírito não faz distinção de homem, mulher, jovem, ancião, servo e serva. Quando o Espírito Santo vem, ele não consulta o extrato da conta, não consulta a popularidade, não consulta engajamento. Aonde ele vê um coração aberto, ele desce, preenche e capacita. Segundo o livro do profeta Joel, o Espírito seria derramado, não por partes, não por partículas, mas o Espírito seria derramado completamente, a porção seria toda do Espírito Santo sobre os homens. Jesus Cristo, para que isso fosse possível, despiu-se da glória e veio como homem. E no capítulo 14 de João, Jesus Cristo, ele diz que o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas esse Espírito viria sobre os homens. Veja o que Jesus falou, ele está convosco, mas habitará em vós. Perceba os tempos verbais que Jesus usou. Ele está convosco significa dizer que o Espírito já está aqui, está do nosso lado. Mas Jesus conclui dizendo, e ele habitará em vós. O termo em vós ali significa que chegaria um dia que o Espírito não estaria apenas ao lado, que o Espírito do Senhor estaria dentro do homem. E
cá para nós, permita dizer que quem tem o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo é aquele que pode, quando o velho homem, Billy Graham dizia que o velho homem sabe nadar. E quando o velho homem tenta fazer você pecar, seja numa fechada de trânsito, seja numa provocação, e você tenta ressuscitar esse velho homem, é o Espírito do Senhor que está em você, que manda você abaixar a tua bola, que conduz e que coloca o fruto sobre você, paz, mansidão, temperança, longanimidade. Então a necessidade do Espírito Santo é primaz para toda a igreja. Quando nós vemos em Atos capítulo 2, todos reunidos em orações e clamando, o Espírito ali foi derramado. E quando o Espírito foi derramado, o que me chama a atenção é que os homens que receberam o Espírito Santo eram, conforme o texto em Atos 2 diz, indoutos, alguns leigos, e são chamados de galileus. Esse termo galileu, indoutos, aqui significa que eram homens que nunca estudaram com grandes mestres, que nunca estudaram com grandes mentores, mas o Espírito, ao descer sobre eles, capacitou a tal ponto que esses homens falaram em novas línguas, falaram em outros idiomas a qual nunca estudaram. E isto é uma prova de que o Espírito Santo é o agente do Pentecoste. O Espírito Santo é quem executa o Pentecoste. O Espírito Santo desce sobre homens na sua simplicidade, na sua instrumentalidade, capacitando-os para a glória de Deus. Atos capítulo 2. Tanto é evidente que todos foram cheios do Espírito Santo. Reitero a minha fala, corroborando com Joel. O Espírito Santo não consultou quem tinha cargo, quem tinha uma questão financeira melhor. O Espírito Santo desceu sobre todos. E nós precisamos voltar a esse tempo, irmão, em que o Espírito Santo tem liberdade para passear, o Espírito Santo tem liberdade para renovar, para avivar. E nesta jornada do Pentecoste, eu peço aos irmãos, tenhamos o coração aberto para que o Espírito Santo possa nos capacitar, assim como ele se apoderou de Davi, se apoderou de Sansão, assim como ele capacitou a um homem chamado Bezalel para a construção do templo, assim como ele capacitou a Moisés, capacitou a Josué. Nós não somos cessacionistas. Os cessacionistas acreditam que a atuação do Espírito Santo, desta forma, cessou. Nós somos continuistas. Para nós, o Deus que desceu em Atos 12 com seu Santo Espírito é o mesmo Deus que continua atuando. Alguns dizem, ele não atua da mesma forma porque os apóstolos já morreram. Mas eu devolvo com uma outra pergunta. Os apóstolos morreram, mas o Deus dos apóstolos continua renovando, batizando e enviando o seu Espírito. Lembremos a necessidade do Espírito Santo. Necessidade essa que quando Paulo chegou na cidade de Éfeso e percebeu que pouco o evangelho tinha avançado ali, ele fez uma pergunta. Vocês são batizados? Vocês conhecem o Espírito Santo? E aqueles 12 homens que não conheciam o Espírito Santo receberam então uma imposição de mãos de Paulo e foram cheios do Espírito Santo. E depois que o Espírito Santo veio sobre eles, eles mudaram toda aquela cidade. Não era por poucas pessoas, era por ausência do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo vem para renovar um homem, quando o Espírito Santo vem para batizar um homem, os frutos são avivamento. Esta obra não é uma obra de homens, é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus habitando, capacitando e nos avivando para a glória de Deus o Pai. Então, que Deus nos dê o seu Santo Espírito. Deus te abençoe, querido irmão.